Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, né? Nossa aula de hoje. Vamos iniciar, né, mais uma aula de urgência e emergência, segunda aula. Ontem nós podemos ver a diferença de urgência e emergência, né? Que, recapitulando, né? Que urgência é quando se tem um paciente que pode esperar, né? Tem alguma patologia que se pode esperar. Já em emergência, não, né? É quando corre o risco de vida, quando tem que ser o atendimento imediato. Então, a gente já capitulou isso. A gente vimos também em relação à parada cardíaca, sobre a manobra de RCP, né? De dimensionamento da cena. Tudo isso a gente já pôde ver ontem, na aula de ontem. Vamos aqui passar, né, o slide. Escrevam aí, o slide está aparecendo para vocês, né? Escreve aí no bate-papo, se sim, se não, ou fala no microfone. Qualquer coisa vocês avisam aí. Vimos obstrução das vias aéreas. Vimos hemorragia. Tipo de hemorragia, né? Interna e externa. O slide está aparecendo aí para vocês. Vimos amputação. Então, a gente parou aqui em amputação, né? Então, hoje, nossa aula, nós vamos iniciar falando sobre choque. Choque. Choque é uma situação de falência do sistema cardiocirculatório em manter sangue suficiente circulando para todos os órgãos do corpo. Então, gente, choque nada mais é do que uma imperfusão tissular. O que significa isso, professora? Significa que é a diminuição do funcionamento dos tecidos. Quando o funcionamento dos tecidos, eles param de funcionar e acaba tendo uma falência do sistema. Com isso vai acontecer o choque. Existem vários tipos de choque. Eu vou explicar para vocês aqui alguns. E outros a gente vai também realizar um trabalho sobre eles. Então vamos lá. Primeiro tipo de choque, né, que a gente vai ver. Hipovolêmico. Professor, o que é o choque hipovolêmico? O choque hipovolêmico é aquele que é causado por hemorragia. Que tem hemorragia, pode ser causada pelo vômito. Oi. Oi. O slide está aparecendo, gente, para vocês? Tem alguém falando aí no microfone? Tá o quê? Só um minuto. Desliga o microfone aí. Tá aparecendo o slide agora para vocês? Tá aparecendo sim? Apareceu Tamires, Maria, Gilberto. Vamos falando aí. Apareceu, né? Então vou repetir tudo de novo. Vou repetir de novo, tá? Choque. Choque é uma situação de falência do sistema cardiocirculatório em manter sangue suficiente circulando para todos os órgãos.
Quando acontece essa falência, que para de circular o sangue para todos os órgãos, acontece uma hiperfusão tissular. O que é uma hiperfusão tissular? É quando acontece a diminuição do funcionamento dos tecidos. Quando acontece isso, acontece o choque. Existem vários tipos de choque. Nós vamos ver alguns. Hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? É aquele choque, gente, que é causado por perda de líquidos, desidratação, vômito, diarreia, queimadura, quando tem hemorragia. Quando você tem alguma dessas patologias, algum desses sintomas, você acaba acontecendo no choque hipovolêmico. Então, quando você vê choque hipovolêmico, você vai lembrar de quê? De perda de líquido, de hemorragia, de queimadura, de vômito, de diarreia, de desidratação. Cardiogênico, vem do cardiogênico, vem da onde? Cardíaco, do coração. Cardiogênico, ele acontece por alguma falha cardíaca, ou seja, problemas cardíacos. Qualquer problema que é com o coração pode causar um choque cardiogênico. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio pode causar um choque cardiogênico. Neurogênico, vem do quê? Neurológico. Vem do sistema neurológico. Acontece quando o sistema neurológico é afetado. Por exemplo, pode ter um AVC, uma lesão na medula espinhal, que é a medula da coluna. Todo mundo aqui lembra aí o que é a medula espinhal. É aquela da coluna. Então, quando acontece isso, pode ser um choque neurogênico. Por quê? Porque atingiu o sistema neurológico. Lesão, queda, quando tem alguma queda, quando você bate a cabeça, quando você tem uma dor de cabeça muito forte. Qualquer problema que atinja o cérebro pode ter um choque neurogênico. Por quê? Porque vai atingir o sistema neurológico. Um trauma, tudo isso pode estar acontecendo um choque neurológico. Então, vamos lá, continuando. Outro tipo de choque, mais um, psicogênico. Choque psicogênico vem do quê? Choque psicogênico vem da perda da consciência, do desmaio, ou seja, psicológico. Quando acontece de, por exemplo, uma pessoa desmaiou, no caso, a pessoa desmaiou, então vai ser o quê? Um choque psicogênico, perdeu a consciência. Tudo aquilo que faça o ser humano perder a consciência vai dar um choque psicogênico. Seja um desmaio, seja uma hipotensão. Professor, o que é hipotensão? Quando a pressão está baixa, o paciente fica hipotérmico. Bradicardia, quando os batimentos começam a ficar lento. Por exemplo, lembra lá os batimentos cardíacos que eu ensinei vocês ontem? De 60 a 100 os batimentos cardíacos por minuto do adulto. Se está em 30, se está em 40, o paciente começa a ficar o quê? Bradicárdico. Com isso, ele pode ter um choque psicogênico. Então, esses 4 tipos são os que eu vou colocar para vocês. Tem mais 2 que eu vou passar um trabalhinho depois, mas nós vamos ver esses 4 aqui por enquanto, que é o hipovolêmico, repetindo, que é da hemorragia, queimadura, vômito, diarreia, perda de líquido. Cardiogênico, você vai lembrar que vem do coração, que é quando acontece alguma falha cardíaca, pode ser um infarto. Neurogênico, neurológico, sistema neurológico, um AVC, lesão na medula espinhal, queda, qualquer problema que atinja o cérebro. Então, por psicogênico, psicológico, perda da consciência, desmaio. Então, isso aqui cai muito também em concurso, gente. Vocês têm que saber os tipos de choque. Você sabendo pelo menos um exemplo de cada um, você vai embora, você mata a questão. Tipo, você lembrar que hipovolêmico, sempre você lembrar que é uma perda de líquido, que é tipo um vômito, desidratação. Cardiogênico, lembrar que vem do coração. Neurogênico, vem do sistema neurológico. Psicogênico, vem o quê? Da perda da consciência, vai lembrar do quê? Da mente, um desmaio. Então, tudo isso fica melhor para vocês fixarem. Certo?
Anafilático e séptico. Esse aqui eu não vou explicar. Vai ser um trabalhinho que eu vou passar para vocês amanhã, para vocês pesquisarem. Amanhã eu mando direitinho. Então, vamos lá. Quais são os cuidados que tem que ter com a vítima em um choque? Manter a permeabilidade das vias aéreas, ou seja, proteger as vias aéreas do paciente. Controlar o sangramento, né? Lembra que tem um choque lá, o hipovolêmico, que pode ser de hemorragia, então você tem que controlar o quê? O sangramento. Se tiver algum tipo de hemorragia, você tem que estar controlando. Alinhar as fraturas quando possível, né? Às vezes é possível você alinhar uma fratura, tá protegendo para não contaminar, para não, por exemplo, se tiver num asfalto quente, proteger, colocar alguma coisa, mas às vezes tá na rua não consegue, né? Mas se der, a gente faz o que pode. Administrar oxigênio o mais rápido possível. Por quê, professora? Muitas vezes acontece de um paciente ficar com falta de ar. Então tem que ter oxigênio, uma máscara, né? Isso aí é mais quando chega o SAMU, porque se acontecer no meio da rua não vai ter como. Mas se o paciente tem choque, algum tipo de choque, o primeiro cuidado que tem que ter é colocar ele no oxigênio, porque a saturação dele vai baixar. Então, com isso, você tem que fazer o quê? Colocar ele no oxigênio. Manter o paciente aquecido, porque, no caso, se é um choque que vai acontecer um choque psicogênico, o paciente vai estar hipotenso e tal, você tem que manter ele aquecido. A temperatura dele com choque pode diminuir, pode ficar 33, 32, 34, então o paciente vai ter que ser aquecido. Então sempre colocar uma cobertinha nele. Se o paciente tem qualquer tipo de choque, você tem que estar protegendo ele, aquecendo ele, colocando uma coberta, deixando ele bem aquecido. Próximo. Elevar os membros inferiores quando não houver contraindicação. Se não tiver uma contraindicação, você pode elevar os membros, né, inferiores, ou seja, as pernas, colocar um colchinho debaixo das pernas dele, porque assim vai levar oxigênio mais rápido para o cérebro e assim ele pode melhorar a circulação do sangue. Então, pode elevar os membros inferiores. Isso se não tiver uma contraindicação. Se ele não tiver um corte, se ele não tiver um problema nas pernas, você pode estar elevando os membros. Não administre líquidos pela boca, apenas umedeça os lábios. Por quê? Quando o paciente está lá, né? Teve um choque, algum tipo de choque, você pode dar água para ele? Não, ele pode broncoaspirar. Você não sabe qual é o nível de consciência desse paciente, você não sabe como que ele tá. Então, você tem que fazer o quê? Pega uma gazezinha, umedece os lábios dele. Até segunda ordem médica, até o médico decidir se vai passar uma sonda, até o médico decidir se já pode dar água. Por enquanto, jamais administre líquidos pela boca de um paciente, pois ele pode broncoaspirar. Conforte a vítima, né? Você vai conversar com a vítima, fazer com que ela se acalme, tá conversando com ela, confortando ela, da melhor forma possível. Solicite apoio médico ou transporte a vítima rapidamente ao hospital. Nesse caso aí, né, é o principal, né? Se você tiver frente a uma situação dessa, a principal coisa que você tem que fazer é diretamente, né, levar o paciente até um hospital. Solicitar que o SAMU venha, solicitar um serviço de emergência com urgência. Então, vamos lá. Lembre-se sempre, gente, que choque é uma emergência grave e deve receber atendimento com urgência. Então, choque é uma emergência grave, é algo grave. Tem que receber logo o atendimento. Você tem que ligar e tomar os cuidados necessários. Fraturas. Agora a gente vai ver sobre fraturas. Fratura é uma lesão óssea de origem traumática que pode ser produzida por um trauma direto ou indireto por alguma energia ou baixa energia. Ou seja, a fratura ela é um tipo de lesão, né? Ela pode ser direta
ou indiretamente, né? Porque ela pode estar sendo tanto exposta, quanto você não pode estar visualizando ela a olho nu. Por exemplo, essa fratura aqui, né? Ó, pode ver aqui, um acidente. Vocês estão vendo aí a fratura, né? Vocês estão conseguindo observar aí, ó, a abertura aqui dos tecidos. Você está conseguindo visualizar aí, né? Então, a classificação, é isso que eu quero que vocês aprendam. A classificação das fraturas. Pode ser fechada ou aberta. Fechada. O foco da fratura está protegido por partes moles e pele íntegra. Quando a fratura é fechada, por exemplo, assim, ó, o Gilberto está andando de moto, ele teve uma queda, teve uma fratura fechada. Por exemplo, ele levou uma queda. O que é a fratura fechada? Ele levou uma queda, ele teve uma fratura na perna dele, mas ele não tá vendo. Ele não tá vendo osso, ele não tá vendo sangue, mas ele teve uma fratura na perna dele. Ele teve uma contenção, alguma coisa, que ele vai tirar um raio-x e vai ver que teve uma fratura, mas por fora não dá de ver nada. Entendeu? Essa é a fratura fechada. A aberta ou exposta vocês escutam muito, né? Ah, a paciente teve um acidente de moto e teve uma fratura exposta. Vocês veem bastante isso. Acidente de moto direto, de carro. O foco da fratura está em contato com o meio externo, ou seja, ele está para fora, podendo o osso estar exteriorizado ou não. Pode até aparecer o osso. Ó, que a imagenzinha, vocês estão vendo? Essa imagem de cima é a fratura fechada. Aí não tem quem diga que tem uma fratura. Esse paciente caiu de moto e ele teve uma fratura e foi vista pelo raio-x e pelo exame médico. Mas aparentemente, se você estiver vendo essa foto, você não tem como identificar se ele tem ou não. Se a gente olhar assim a olho nu, né? Já a fratura exposta ou aberta, dá de ver. Pode ver aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o osso exposto. Todo mundo visualizando aqui, ó. O osso está exposto. Então, nesse caso, você vai estar verificando a fratura, né? Então, vai estar dando de visualizar bem aí a fratura exposta. Então, vamos lá. 2 tipos de fratura: fechada, segunda, aberta ou exposta. A fechada não dá de visualizar nada por fora, a pele está íntegra. Já a fratura aberta ou exposta, ela está aberta aqui, ó. Você visualiza o sangue escorrendo, você visualiza o osso para fora. Então, essa aqui vai ser aberta ou exposta, certo? Lesões contusas. Uma lesãozinha contusa. Ah, eu torci o pé, eu imprensei o braço. São lesões mais simples, ó. Você vê aqui, ó, um pedacinho, um pouquinho de sangue. A pernazinha aqui, ó. Isso aqui são lesões contusas. Às vezes você vai abrir o portão e imprensou um braço. Aí você vai lá fazer um raio-x. Ah, foi só uma contenção, uma contusão, uma lesão contusa. Então, não tem nada exposto, né? Aí aqui, ó. Nesse caso aqui de baixo, né? Já pode ser uma fratura exposta. Pois aqui no tornozelo, ó, você pode ver que o osso já tá querendo sair um pouco. Já aqui não, tá mais simples, só uma lesãozinha. Então, vocês têm que observar bem. Se eu pôr, por exemplo, uma imagem para vocês. Aqui, ó, você vai saber o que classificar, né? Aqui também. Aqui você tem que ficar na dúvida, né? Mas você pode você, mesmo assim, tem que saber identificar, visualizar e identificar, né? Tanto uma fratura fechada quanto uma fratura externa. Dessa forma que vocês vão poder identificar. Quais são os sinais e sintomas de uma fratura que o paciente vai sentir? Dor principal, né? Se ele bateu a perna, se ele imprensou a perna, se ele caiu de moto, se ele caiu de um telhado, a primeira coisa numa fratura que o paciente vai sentir é dor. Opa, endoidou foi tudo aqui, só um minuto. Então, só um minuto que eu vou voltar aqui. Então, como que a gente tá vendo, né? Fratura
as fraturas. Quais são os sintomas, né? Então, existe 2 tipos de fratura, né? Como vocês já viram. A fechada e a aberta. A fechada você não consegue visualizar o osso, não consegue visualizar o sangue, nem nada. Já a exposta, a aberta, você consegue visualizar o osso, consegue visualizar o sangue, consegue visualizar bem mais a olho nu, né? Do que uma fechada. Então, vamos lá. Sinais e sintomas. Dor, aumento do volume. Que aumento do volume é esse, professora? É quando aumenta o volume, ou seja, a perna fica inchada, edema. Então, começa a aumentar o volume. Então, nesse caso aqui, acontece deformidade. Se a perna é de um jeito correto, ela fica com deformidade, vai ficar torta, vai ficar para o lado, vai ficar para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, ela vai ter algum tipo de deformidade. Impotência funcional, o que é isso? Se uma pessoa tem uma fratura na perna, ela vai ficar impotente, ela não vai conseguir andar. Se andar, vai doer. Se ficar em pé, vai doer. Se for no braço, da mesma forma. Então, ela vai ficar com um tipo de impotência funcional durante um tempo, até que faça uma cirurgia. Ou não. Às vezes nem precisa de cirurgia, né? Crepitação óssea, né? O osso vai ficar exposto. Então, esses são os sinais e sintomas. Quais são os procedimentos que tem que ser realizado quando tem uma fratura? Primeiro, não movimentar a vítima antes de imobilizar. Encontrou um paciente, teve um acidente ou que caiu, qualquer tipo de acidente, seja automobilístico, ou seja de uma queda, ou seja de andando, seja do telhado, qualquer coisa, qualquer tipo de fratura. Não pode mobilizar a vítima, não pode movimentar a vítima. Por quê? Porque você não sabe como é que tá aquilo ali, você não sabe se pode acontecer um dano maior, você não sabe se for na coluna pode desalinhar. Então, você não pode estar movimentando a vítima. Tem que mobilizar ela primeiro. Imobilizar, né? Se você não sabe, você tem que esperar o SAMU, porque ele vai imobilizar da forma correta. Fraturas expostas. Controlar o sangramento e proteger o ferimento. No caso, se estiver exposto, né? Se tiver mosca, se estiver no meio da rua, quintura, se estiver pegando algum tipo, tiver a moto por cima, por exemplo, caindo gasolina, são exemplos, né? Que tem. Você não tem que controlar, proteger aquela ferida e controlar o sangramento, né? Fraturas de ossos longos. Alinhar, tracionar e imobilizar. Examinar a sensibilidade do pulso. Essa primeira coisa aqui, gente, isso aí só cabe ao SAMU, tá? A gente não vai fazer isso aí. A única coisa que você vai ver é a sensibilidade e o pulso, né? Você vai ver se ainda tem pulso. Aqueles primeiros cuidados lá que a gente viu da cena. Manter tração e alinhamento até fixar a tala, no caso quando o SAMU chega, né? Tem que fixar a tala, tem que botar ele na prancha rígida, tem que colocar um colar cervical, dependendo da fratura. Tudo isso para proteger. Deformidades próximas à articulação que não corrigem contração suave, imobilizar na posição em que se encontra. Quando o paciente tem uma deformidade, né, na perna, você vai ter que imobilizar, né? Prender ele lá de acordo que você não mexa muito para poder chegar até o hospital. Quando imobilizar uma fratura, incluir a tala da articulação distal próxima do tendão. Ou seja, aquelas talas, gente, é uma tala reta, acho que vocês sabem o que é tala, né? Vai colocar para proteger embaixo, por exemplo. Se for da perna, vai colocar a tala debaixo da perna para poder amarrar. Se for o braço, da mesma forma, para poder proteger para ir no SAMU. As talas devem ser ajustadas e não apertadas, para não interromper a circulação do local. Você também não vai apertar a tala no último, né? Tem que ser não tão apertada, para poder proteger o paciente, mas também não pode impedir a circulação dele. Então, já vimos, né? Choques, fraturas. Agora a gente vai ver queimadura. Queimadura é muito comum, né? Acho que todo mundo aqui já se queimou. Seja
Existem vários tipos de queimadura. O pessoal vê queimadura assim já pensa, no incêndio. Não, gente, não é só isso. Queimaduras tem vários tipos. A gente vai entender aqui os tipos dela, né? Os graus, o que é. E eu vou estar citando exemplo para vocês. Queimadura, né? Que eu botei uma imagenzinha, né? Isso foi uma queimadura com água quente. Quem nunca se queimou com água quente, né? Quem nunca fez o café, se queimou, quem nunca se queimou na água quente. Então, vamos lá. As queimaduras são lesões frequentes e a quarta causa da morte por trauma. Então, a queimaduras também é considerada a quarta morte causada por um trauma, ou seja, ela pode ser grave também, né? Dependendo do grau, pode ser bem elevado. Vamos lembrar lá de anatomia, quando vocês estudaram anatomia. Vamos lembrar as camadas da pele. Vamos ver se vocês lembram. Primeira camada da pele, epiderme, que é essa primeira camadazinha da nossa pele. Epiderme é a camada mais externa, ela é composta por várias camadas de células e não possui vasos sanguíneos. Segunda camada da pele, derme, é a camada mais interna, contém os vasos sanguíneos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e terminações nervosas especializadas. Então, essa é a segunda camada da pele. Terceira camada da pele, tecido subcutâneo, camada situada logo abaixo da derme. É uma combinação do tecido fibroso, elástico e gorduroso. Então, essa é a terceira camada da pele. Então, a nossa pele é composta de quê? Epiderme, derme e tecido subcutâneo. Isso é para vocês entenderem as queimaduras. Então, vamos conhecer as camadas da pele, né? Anatomia da pele, né? Então, aqui vocês podem ver, né? Visualizar aqui, ó. A epiderme é a primeira camada, a derme é a segunda, e a hipoderme, que é a que eu falei lá do tecido subcutâneo, é a mesma coisa que a hipoderme. Já é a última camada da pele, tá? E entre a derme e a hipoderme tem o que? As nossas glândulas, né? Glândula sebácea, glândula sudorípara, que é do suor, músculo e folículo piloso. Então, tá aqui as 3 camadas da pele. Isso aqui é por dentro da gente. Aqui as artérias, as veias azulzinhas, as artérias vermelhas. Agora a gente vai ver a classificação das queimaduras. As queimaduras, elas podem ser classificadas de acordo com a sua causa, profundidade, extensão, localização e gravidade. Quais são as causas? Podem ser térmicas, químicas, por eletricidade e por radiação. Essas são as causas que podem acontecer uma queimadura. Qual é a profundidade? Vamos lá saber. Primeiro grau. Quando é uma queimadura de primeiro grau, só vai atingir a epiderme ou a pele, causa vermelhidão. Lembra que a epiderme é a primeira camada da pele? Então, quando for uma queimadura de primeiro grau, ela vai atingir só a epiderme, que é a primeira camada da pele. E quando atinge só a epiderme, vai apenas causar um vermelhidão, ou seja, você se queimou e ficou só vermelho. Por exemplo, eu encostei minha perna na descarga da moto, com aquele vermelhidão, né? Segundo grau, atinge toda a epiderme e a parte da derme, formando bolhas. Então, quando é a queimadura de segundo grau, ela pode atingir tanto a epiderme quanto a derme e ainda vai formar bolhas. Ou seja, eu me queimei com a panela de água quente, a panela de água quente caiu na minha mão. Além de ficar vermelho, vai formar bolhas. Então, essa é a de segundo grau. Terceiro grau, atinge toda a epiderme, a derme e os tecidos mais profundos,
podendo chegar até os ossos. Surge a cor preta devido à carbonização dos tecidos. Essa aqui também, gente, pode ser terceiro e quarto grau. Que acontece isso, né? Além de queimar a epiderme, a derme atinge os tecidos e ainda começa a ficar preto. Por exemplo, um paciente se queimou, um choque elétrico na fiação, foi ligar a energia de alguém e teve uma queimadura de terceiro ou quarto grau. Gente, o paciente atinge todas as camadas da pele e vai acontecer até de ele ficar o quê? Preto, como se estivesse carbonizando. Então, vamos lá. Primeiro grau só causa o quê? Vermelhidão. Segundo grau vai formar bolhas. Terceiro grau pode atingir até cor preta. Então, primeiro grau só vai atingir a epiderme. Segundo grau, a epiderme e a derme. Terceiro grau, além de atingir todas as camadas do tecido epitelial, vai atingir até os ossos. Então, vamos ver aqui. Queimadura de primeiro grau, né? Lesão superficial da epiderme, vermelhidão, dor no local suportável, ou seja, a queimadura de primeiro grau, gente, é uma dor que você consegue suportar. Você ainda consegue suportar ela. Não há formação de bolhas. Lavar o local com água fria corrente. Então, a queimadura de primeiro grau. Lesão superficial da epiderme, vermelhidão, dor no local, sendo que é uma dor suportável. Não há formação de bolhas, lembre-se, não vai formar bolhas a queimadura de primeiro grau. Não vai formar bolhas. E você pode lavar com água fria corrente. O que é isso? Água gelada, gente. Pode lavar com água gelada. Negócio de pôr pasta de dente. Quem é que já fez isso? Se queimou e colocou pasta de dente. Não existe isso. Isso é lenda. Negócio de pasta de dente, manteiga. Não existe nada disso, tá? A única coisa que você pode fazer é lavar com água fria. Água gelada, né? Então, água corrente. Esse negócio de estar inventando cuidados, você mesmo inventando de estar fazendo outras coisas, não invente. Tá aqui, ó, um tipo de queimadura de primeiro grau. Ó, uma insolação, a mulher pegou muito sol. Isso aqui é uma queimadura de primeiro grau. Então, essa queimadura de primeiro grau aqui, ó, ela só atingiu o quê? A epiderme, que é a primeira camada da pele, ó, que nem vocês estão vendo aqui. Causou vermelhidão, né? Tá vendo vermelhidão aqui ao redor? Dor no local, ela tá sentindo dor. Fica aquela quintura, né? Acho que todo mundo aqui já pegou um sol de ferrar que ficou com aquela quintura. Você fica com a quintura no corpo. Às vezes a gente passa até um hidratante para aliviar, né? Mas você consegue suportar aquela dor numa queimadura de primeiro grau. Vocês estão vendo bolhas aqui? Não, né? Então aqui, ó, ninguém tá vendo bolha. E para aliviar, o que eu posso fazer para aliviar, professor, isso aqui? A única coisa que você pode fazer para estar aliviando, gente, é lavando com água gelada, né? Tomando um banho com água gelada, molhando bastante. Tudo isso vai ajudar. Queimadura de segundo grau. Vamos lá. Lesão da epiderme e da derme, né? Vai atingir as duas camadas da pele. Vai ter a formação de bolhas. Desprendimento das camadas da pele, né? A pele vai se desprender, né? Vai começar a soltar. Dor e ardência nos locais de intensidade variável, ou seja, lembra que na queimadura de primeiro grau era uma dor suportável? Já na de segundo grau é uma dor com intensidade, é uma dor que além de dor começa a arder, então tem a dor e a ardência, os dois ao mesmo tempo. Você pode lavar o local com água fria, né? Isso é um cuidado para todas as queimaduras. Então tá aqui, ó. Vamos visualizar. Ela atingiu tanto a derme quanto a epiderme. Pode ver a formação de bolhas. Então, se eu colocar aqui uma imagem, botar duas imagens para identificar vocês, para vocês identificarem, vocês vão saber, né? Que essa aqui é de segundo grau. Por quê? Porque tem bolhas. Então, vocês vão lembrar.
Qual são o tipo de queimadura que aparece as bolhas? Queimadura de segundo grau, que você vai ver tanto o vermelhidão quanto as bolhas, vai dar ardência no local, vai dar dor e a pele vai soltando, né? Vai tendo desprendimento. Essa é a de segundo grau. Queimaduras de terceiro grau. Lesão da epiderme, derme, tecido subcutâneo, ou seja, vai atingir todas as camadas da pele. Vai ter a destruição dos nervos, músculos e ossos, pode atingir até os ossos. Vocês têm que, quando ocorre isso, tem que retirar anel, pulseira, tornozeleira e congêneres, ou seja, tudo que estiver prendendo na vítima, pois a vítima provavelmente sofrerá inchaço. Gente, quando é queimadura de terceiro grau, a mão vai começar a inchar. Então, se tiver um anel e inchar a mão da pessoa, vai ser bem pior depois. Então, aqui, ó, uma queimadura de terceiro grau. Ó, atingiu tanto a epiderme quanto a derme. Olha, ó, atingiu toda a camada da pele. Ó, pode ver que esbranquiçado, você não vê bolha nem nada. E atingiu todas as camadas da pele. Às vezes pode até, ó, aqui ao redor, carbonizado, e às vezes pode até atingir os ossos. Essa é a de terceiro grau. Quais são a localização que você pode sofrer uma queimadura? Nas mãos, né? Com isso vai dar uma incapacidade funcional. Nos pés, com queimadura nos pés vai dar uma incapacidade de locomoção, ou seja, vai ser difícil para esse paciente se locomover. Na face, vai prejudicar as vias aéreas, né? Por exemplo, se a pessoa sofre uma queimadura no rosto, vai ficar bem difícil para ela respirar, né? A pessoa queimou todo o rosto do paciente, fica bem mais complicado. Genitais, né? Que são os órgãos genitais, né? As áreas íntimas do paciente. Vai acontecer perpetuação da espécie, vai ficar bem difícil, né? De você estar tomando banho, se lavando, tendo algum tipo de relação. Então, tudo isso vai atrapalhar. A gravidade. 7 fatores que determinam a gravidade de uma queimadura. Profundidade, né? Se essa queimadura foi profunda, qual a profundidade dela, até onde ela está indo. Extensão, regra dos 9. O que é isso, né? A extensão, você vai ver a extensão dela. Por exemplo, você vai calcular o que é isso. Tem uma imagenzinha que depois eu vou mandar para vocês no grupo, que é a porcentagem de queimaduras. Por exemplo, assim, para você somar. Se queimou só o peito, quantos por cento foi? Se queimou o tórax, se queimou o braço. Então, tudo isso você tem que somar quantos por cento perdeu. Envolvimento de áreas críticas, mãos, pés, face e genitália. Idade da vítima, crianças e idosos, né? Dependendo se for uma criança ou um idoso, é bem mais grave. Lesão pulmonar por inalação, por exemplo, a pessoa se queimou no incêndio, a inalação daquela fumaça pode dar uma lesão pulmonar. E pode ter alguma lesão associada, né, também. Doenças pré-existentes. Se o paciente é hipertenso, diabético, tem problema no coração, vai dificultar mais ainda e vai agravar mais ainda a situação. Quais são os procedimentos, né, que a gente tem que se realizar? Isolar a vítima do agente causador do acidente, né? Em seguida, lavar com água corrente, limpa e área queimada. Então, você vai tirar a vítima da onde ela se queimou, né? Da onde foi o acidente. Vai lavar a área com água limpa, né? Água gelada, que nem eu falei para vocês. Se a roupa estiver grudada na pele, tenha cuidado para que não tente retirá-la. Lave a região com água limpa. Se continuar aderindo à pele, recorte ao redor do ferimento. Ou seja, gente, tem que ter muito cuidado na hora
de uma pessoa sofrer uma queimadura, né? Ter cuidado se você for retirar a roupa, se estiver atrapalhando, você tem que cortar, né? De uma maneira que não possa ferir a paciente e lavar bem a região. Se a queimadura ocorreu por exposição de agente químico, por exemplo, gente, existe queimadura também de agente químico, algum produto de limpeza, quem trabalha com isso, com produtos fortes, também pode dar queimadura. Faça o contrário, remova a roupa para evitar que o produto permaneça em contato com a pele. Ou seja, tem algum produto de limpeza que a pessoa sofreu uma queimadura, né? Então caiu sobre ela. Tem que retirar a roupa urgente. Por quê? Porque vai ter contato com a pele, né? Enquanto tiver contato com a pele, a pessoa vai estar sofrendo. Então, nesse caso, tem que retirar a roupa. Não coloque água muito fria, gelo, sabão ou qualquer outro produto químico sobre a região lesada. Isso pode agravar a área e até machucá-la. Ou seja, tem que ter cuidado, né, gente? Não vão colocar algum tipo de produto, nem nada. A única coisa que vai fazer é lavar com água. Proteja o local com um pano limpo e se surgirem bolhas, não rompas. Ou seja, tem muita gente que se queima e vê aquelas bolinhas de água e quer estourar. Gente, não pode estourar, vai piorar a situação. Não pode estar rompendo aquelas bolhas. Deixa que por si só ela vai se estourar. Para diminuir o inchaço, retire anéis, pulseiras, relógios da região que forem afetadas pelo edema ou queimadura. Ou seja, se você sofreu uma queimadura, é bom você estar retirando seus pertences, né? Que estejam apertando, retirar todos eles, para que não aconteça algo pior. Olha aí, ó. Isso aí, ó, uma lesão. O paciente sofreu no incêndio, foi carbonizado. Então, aqui é queimadura de 3º e 4º grau, né? Porque já atingiu todas as camadas da pele, tanto a epiderme quanto a derme, e nesse caso foi feita o quê? A carbonização, ou seja, o paciente foi carbonizado. Então, nesse caso aí já atingiu todas as áreas, né? Vocês já sabem quais são: derme, epiderme, hipoderme e também os ossos. Então, nesse caso aí, atingiu todos os órgãos. Carbonização, lesão produzida por meio físico, calor direto, fogo, ou seja, aí foi queimada. Detalhe da flexão do punho, né? Consequentemente, a severa contratura dos grupos flexores musculares. Houve desprendimento dos tecidos das extremidades dos dedos. Ó, aqui, gente, todo o tecido da pele aqui, ó, saiu. Não existe mais a epiderme aqui, né? Tudo foi saído. Esse paciente aqui tá carbonizado. Consequentemente, né, foi a óbito. Então, a gente encerra por aqui. Queimadura, né? As queimaduras. Agora nós vamos ver sobre os animais, gente. Alguns animais venenosos que existem. Venenoso, o que é animais venenosos, né? Que possui um tipo de veneno que pode atingir o ser humano. Peçonhentos, animais que possuem meios de inocular veneno, peçonha. Animais peçonhentos, gente, são aqueles que têm veneno. Então, se uma vítima é atingida por um animal que tem veneno, por exemplo, um escorpião, uma cobra, o que é que você tem que fazer? Afaste a vítima e os curiosos da cobra. Mesmo que morta, o veneno da cobra permanece ativo por mais de 20 minutos. Então, se você tem lá um paciente que foi mordido por uma cobra, não vai deixar o paciente lá, a pessoa do lado da cobra, não. Gente, eu falo paciente porque se ele foi atingido, ele se torna um paciente. Você vai afastar ele.
Acalme a vítima e não deixe que façam nenhum esforço ela. Não deixe que ela vá se levantar, correr, fazer alguma coisa. Transporte a vítima para o hospital ou fale que ela ande vagarosamente. Lave a mordida cuidadosamente com água e sabão e faça o curativo para proteger o ferimento. Então, se você tiver como, você pode fazer isso, tá? Nesse caso aqui, gente, é diferente da queimadura, tá? Se uma pessoa é picada por um animal venenoso, você pode lavar com água e sabão, tá? Deve lavar. Nunca faça incisão para sugar. O que é isso? Ah, você abrir e cortar para o veneno sair. Isso não existe não, tá? Porque você não pode fazer isso. Procure saber qual hospital da sua região possui soro antiofídico. Gente, o que é isso? Soro antiofídico é um soro que ele vai tratar, né, do paciente quando ele é mordido por uma cobra. Ou seja, você tem que saber o hospital que tem, porque esse soro ele é um medicamento para tratar as mordidas das cobras venenosas. Pode também tratar a mordida de aranha, escorpião. Ele vai ser administrado para obter anticorpos na pessoa, né? Ou seja, ele é um tratamento. Por exemplo, tem gente que lá na UPA do segundo distrito que vai lá na UPA por uma mordida de cobra. Ah, não, aqui não tem um soro, é só no pronto-socorro. Aqui em Rio Branco, gente, só é no pronto-socorro, tá? Se alguém for mordido de cobra, não adianta ir na UPA do segundo distrito, ir no Porto de Saúde, na UPA da Sobral, que não tem. Só é no pronto-socorro. Aí muitas vezes as pessoas ficam com raiva. Ah, eu vi aquilo lá de longe na UPA do segundo distrito e não tem. É porque não sabe, né? Então, o tratamento disso aqui em Rio Branco só é no pronto-socorro, hospital de urgência e emergência. E esse soro ele é obtido a partir de anticorpos, ele é feito do sangue do cavalo. Transporte para o hospital. Gente, qualquer pessoa que tiver ser atingida por mordida de cobra, não pode ficar em casa. Ah, a cobra era venenosa. Ah, não sei o que. Não. As pessoas de colônia deixam para vir 3 dias depois. Não pode. Tem que logo ir para o hospital. Escorpião amarelo, né? Também é um animal venenoso. Ele causa dor no local, dormência na região da picada. Ele pode ter uma dor intensa também, enjoo, suor, agitação, a pessoa pode ficar agitada. Quando for grave, acontece todos os sintomas e pode dar convulsão, choque, etc. Lavar o local com água e sabão, né? Você já sabe, se tiver mordida de qualquer animal, tem que lavar o local com água e sabão. Se possível, levar o animal para identificação. Gente, é muito relativo isso, né? Porque você foi mordido com a cobra, dificilmente você vai matar ela, vai atrás dela, né? Só quando, às vezes, quando aparecer na sua casa, em algum canto assim. Mas é muito difícil você conseguir pegar esse animal. Mas se conseguir, né, para identificação, saber o que é importante. Ligar, né, para o Civitox, né, que isso aqui é um atendimento que tem, mas no nosso caso não é. Você vai ligar, no caso aqui não vai ser nem para o SAMU, né, porque raramente eles vão. Eles vão falar que se a vítima tem condição, tiver como ir, né, tudo bem. Então, tem que ter cuidado. Serpentes, quem já viu uma serpente aí? As cobras mais comuns que tem, né, de veneno. Cascavel, essa cobra aqui é perigosa. Você tem dificuldade de engolir, abrir os olhos, paralisia do músculo, da face, urina escura e dores musculares. Esses são os sintomas que vai acontecer se você for mordido por uma cascavel. Você não vai conseguir engolir, os seus olhos vai ficar difícil de abrir, vai ter paralisia dos músculos da face, a famosa dormência. Você vai ficar com dormência no rosto. Vai acontecer de ter dores musculares e a urina vai ficar escura. Uma cobra, boca de sapo, jararaca, outra famosa também, é
uma cobra venenosa perigosa. Vai ter edema no local, dor, bolhas, necrose, sangramento e complicações renais e pode dar algum tipo de choque. Então é outra cobra também. Aranha, a armadeira, aquela armadeira por quê? Porque ela se arma, ela vai se armando as perninhas dela. Acho que todo mundo já viu essa aranha. Quando você é picada por ela, tem dor imediata, aumento da frequência cardíaca, né? O coração começa a acelerar, bater mais forte. Vômito, diarreia, salivação excessiva, né? Você começa a salivar muito e suor. Tarântula, que é uma aranha que vive nos jardins. Dor moderada, vermelhidão no local. Viúva negra, outro tipo de cobra. Dá dor, suor, pequeno inchaço, dormência no local, dor musculares na cabeça e falta de ar. Cobras marrons, os sintomas são de 24 a 72 horas. Queimação, inchaço, vermelhidão, morte do tecido, etc. Caranguejeira. Caranguejeira também é famosa, né? Acho que todo mundo já viu uma aranha caranguejeira na sua casa. Pode provocar lesão pulmonar, né? Atingir o pulmão. Então tem que ter bastante cuidado, gente. Tem gente que, eu vou matar. Tem que ter cuidado com essas aranhas, principalmente caranguejeira, que solta pelo. Então, às vezes você vê, aí você tem que ter cuidado ao matar, para aquele pelo não voar em você e acabar acontecendo alguma lesão. Certo? Então, vamos lá. Voltar aqui. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Podem usar o bate-papo aí se não quiserem falar. Em relação à queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, em relação aos choques, os tipos de choque, em relação à fratura aberta e exposta. Alguém tem alguma dúvida? Eu gosto da Maria, que ela fica aparecendo aí, ó. Toda chique. Não abriu o microfone aqui, não. Vocês têm alguma dúvida? Não tá saindo a voz. Muito bem. Vou deixar aqui abrir aqui o outro. Vamos ver mais um tema aqui. Um tema sobre asfixia. O que é asfixia? Vamos lá. Asfixia é a dificuldade respiratória que leva à falta de oxigênio no organismo. Normalmente acontece quando as vias aéreas são obstruídas por corpos estranhos. Então, a asfixia, gente, que nem alguém escreveu aí no bate-papo, é a mesma coisa que falta de ar. Quando eu tô com falta de ar, quando eu me engasgo com alguma coisa e eu fico asfixiada. Tem gente que não consegue nem pronunciar. Então, quando você tá com asfixia, é dificuldade respiratória, falta de oxigênio. Você tenta respirar, mas você não consegue, porque tá faltando o quê? Oxigênio. Às vezes, quando você se engasga, todo mundo aqui já se engasgou, né? Quando você começa a se engasgar, tossir, você acaba ficando o quê? Com dificuldade de respirar. Então, essa falta de oxigênio leva a uma asfixia. Normalmente também pode acontecer quando as vias aéreas são obstruídas por corpos estranhos. Ou seja, quando você se engasga, quando você engole algum objeto. Isso acontece muito com as crianças, né? Quando elas engolem algum objeto pequenininho, quando elas se engasgam. Então, tudo isso pode acontecer. Quais são os sinais e sintomas de asfixia? Incapacidade de falar,
Quando a pessoa tá com asfixia, gente, dificuldade de respirar, ela não consegue falar. Ela até tenta, mas é como se algo estivesse prendendo a garganta dela, como se algo estivesse atrapalhando ela. Então ela pode até conseguir falar, mas ela fica com muita dificuldade. Respiração difícil e barulhenta. Gesto de sufocação, levando as mãos para a garganta. Então, quando a pessoa geralmente já está com asfixia, ela já coloca logo a mão no pescoço, né? Como se tivesse alguma coisa prendendo ela, sufocando ela. Então, ela começa a ficar agitada, tem agitação, começa a ficar agitada, confusa. Então, tudo isso leva na asfixia. Alteração da cor da pele, ou seja, extremidades, né? A pele começa a ficar roxa, popular, né? Passando a ficar azulada, o que indica baixa oxigenação do sangue. Então, se a pessoa está com falta de ar e ela não tem oxigenação do sangue, ela começa o quê? A ficar roxa. Que nem tem, o neném tá ficando roxo, o neném tá ficando roxo. Ele tá engasgado, né? Vocês já viram? Quando tem uma criança engasgada, ela começa a ficar o quê? Toda azulada, né? Roxinha. Então, tudo isso são sinais e sintomas de asfixia. Qual é a conduta, né? É a manobra de Ehrlich, é uma tosse artificial auxiliadora com o intuito de expelir o objeto ou alimento na traqueia. Essa manobra aqui, né, é a mesma que eu falei para vocês ontem, e a gente vai aprender ela na prática. A gente vai fazer lá na prática, no laboratório também, essa técnica. Você vai certificar que a pessoa realmente está com dificuldade para respirar, né? Alguns sinais são características. Ela tenta falar e a voz não sai, né? Isso você vai observar. Começa a ficar agitada e confusa, levando as mãos para a garganta. A pele pode mudar de cor, né? Como eu falei para vocês, pode começar a ficar azulada, né? Meia roxa, passando a indicar baixa oxigenação do sangue. Então, por conta dessa falta de oxigenação, vai acontecer uma asfixia. Então, você tem que iniciar abraçando a pessoa, né, pela cintura, firmando os punhos nas costelas, puxa a pessoa para cima, em sua direção, rapidamente e vagarosa. Então, isso aqui é a técnica de Ehrlich, ó. A mãozinha dobrada, vocês vão fazer movimentos. Essa parte aqui eu vou ensinar para vocês na prática como que realiza essa manobra. Se a pessoa não consegue ficar em pé, você pode fazer com ela sentada, às vezes também pode fazer deitada, também pode usar uma cadeira. Então, são 3 técnicas que a gente vai aprender na prática, tanto em pé, quanto sentada, quanto se ela tiver... Ah, professora, eu tô sozinha e eu tô engasgada. Você vai usar uma cadeira. A gente vai usar também a técnica da cadeira. E a técnica também deitada. Porque nem sempre acontece da pessoa estar engasgada com alguém, né? Às vezes ela pode estar sozinha. Aí o que fazer quando ela estiver sozinha? Tem que saber também uma técnica, né? Então não importa se a pessoa está ficando sem reação, parecendo que está desfalecida. Inicie a manobra o quanto antes. Então, ó, mesmo que a pessoa esteja demonstrando que está desfalecendo, que está com falta de ar, né? Que está ficando roxinha, que está ficando cianótica mesmo, você tem que fazer a manobra mesmo assim, né? Para poder ajudar ela o mais rápido possível. Essa é a técnica que eu tô falando para você, ó. Você tá sozinho em casa, aí você vai usar uma cadeira e fazer a técnica. Essa técnica aqui também eu vou ensinar vocês na prática. Inclusive, você mesmo pode se auto-aplicar a manobra se você estiver sozinho. Nesse caso aqui, você vai utilizar a cadeira para fazer a manobra de Ehrlich. Porque, no caso, se você estiver sozinho, quem vai lhe ajudar? Então, você realiza a técnica com a manobra sozinho mesmo. Não tem problema. Então, vamos lá. Bebê se engasgou, né? Posicione o bebê de bruços. Isso aqui é com o bebezinho. A gente vai fazer com o bebezinho também, né? Posicione o bebê de braços, apoiando a sua mão, né? Aqui, ó, a mão de vocês aqui embaixo, na cabeça, né? E dê uns tapinhas nas costas, expulsando o corpo estranho. Gente, mas não é tapa que você dá com força nas costas, não. Tem uma técnica com a palma da mão. Não é também aqueles tapas que eu vejo os meninos se engasgando e a mãe dá uns 5 tapas nas costas com toda a força. Não é bem assim, não. Tem toda uma técnica. Tem a técnica de ir empurrando, né, o objeto com a palma da mão.
E tem a outra técnica também com que as compressões, né? No ossinho externo do bebê, com os dedinhos. Você vai fazendo as compressões. Efetue 5 tapas nas costas, de forma para expulsar o objeto das vias aéreas do bebê. Se desmaiar ou não souber utilizar a manobra da animação, continuar a ressuscitação de 0 a 12 meses. Essa técnicazinha aqui, gente, você vai usar no bebezinho até de 12 meses. Então, porque dá de ele deitar no seu colo, né? E fazer a manobra. A gente vai fazer com o bebezinho lá. Certo? Tá certinho. Isso aqui não é de hemorragia, a gente já viu. Hemorragia nasal, né? Que esse aqui é outro tipo de hemorragia que faltou a gente ver. Epistaxe é o termo técnico utilizado para hemorragia nasal. Que, ó, na criança, no adulto. Muitas pessoas já tiveram hemorragia nasal, né? Epistaxe não tem causa aparente. Ela pode ocorrer devido à manipulação excessiva do plexo vascular com rompimento dos vasos através das unhas. Às vezes você acaba coçando seu nariz com as unhas e acaba rompendo algum vaso. Isso também pode dar o sangramento nasal. Também, diminuição da pressão da atmosfera nos locais mais altos, ou seja, eu viajei lá para o Peru, Santa Cruz, que a altitude é alta. Também dá sangramento quando você viaja para uma altitude muito alta. Viagem de avião para qualquer lugar também, assim, altitude alta. Contusão, corpo estranho, fratura de base do crânio, altas temperaturas, né, de outras cidades. Então, tudo isso pode ocorrer sangramento nasal. Às vezes pode ocorrer como sintoma de um grave transtorno do organismo, como, por exemplo, uma crise hipertensiva. Também ocorre também sangramento nasal. As medidas para a contenção devem ser aplicadas o mais rapidamente possível, a fim de evitar a perda excessiva de sangue. Então, teve um sangramento nasal, você já tem que rapidamente fazer os cuidados. Para o quê? Para não ocorrer uma hemorragia mais alta e maior. Conduta. Sentar o acidentado em um local fresco e arejado com o tórax recostado, a cabeça levantada. Você vai levantar a cabeça do paciente, né? A gente não vai colocar para baixo. Você vai ter que levantar ela. Fazer ligeiramente pressão com os dedos sobre a asa do orifício do nariz, né? Onde flui o sangue. Você vai apertar o nariz para que as paredes se toquem. Tipo, você prendendo assim, que nem você vai mergulhar, né? A gente não mergulha, não tapa o nariz. A mesma coisa você vai fazer para parar o sangramento, mas a cabeça é levada para trás. Estão me entendendo, né? Caso a pressão externa não tenha contido a hemorragia, introduzir um pedaço de gás ou pano limpo na narina. Então, você pode o quê? Conter, né, esse sangramento fazendo o quê? Coloca uma gazezinha dentro do orifício do nariz, coloca um pedaço de pano, porque vai o quê? Estancar esse sangue. Após tudo isso, se não parou, você pode encaminhar o acidentado, né, para um local onde possa receber assistência adequada. Ou seja, caminhar o paciente até o hospital. Em caso de contenção de sangramento, avisar o acidentado para evitar suar o nariz durante pelo menos 2 horas para evitar um novo sangramento. Então, se a pessoa teve um sangramento nasal, ela evitar ficar se assoando, né, para não ter um novo sangramento. Então, que ela evite tudo isso. Certo? Smile vai ficar a próxima aula. Para. Certo até aqui? Alguma dúvida? Vou digitar aqui. Todos que estão aqui na aula mandaram lá o nomezinho para a nossa aula prática do laboratório. Gente, todos têm que fazer, tá? Conta com presença e vai valer 3 pontos da aula prática. Todo mundo votou. Todo mundo colocou o nome lá, né? Essa semana eu vou estar fazendo cronograma, dividindo vocês em grupos e vou estar avisando lá. Certo? Amanhã a gente não vai entrar na plataforma. Amanhã eu vou mandar um trabalho lá para vocês. Aí eu vou explicar direitinho. Qualquer dúvida também pode ir no meu privado para estar perguntando. Tá bom? Alguém quer falar algo? Certo?
Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Tenham uma boa noite. Depois que as aulas estiverem gravadas e o menino me enviar, que ele edita direitinho, eu vou estar enviando no grupo para quem não assistiu, tá bom, meus amores? Boa noite, viu? Tchau, tchau.